Estamos de volta com mais um programa Crônicas de Família. Eduardo Fontoras não disse meu nome hoje, né? A Nete Guimarães que fala com vocês, com a Ana Guimarães aqui presente e o nosso visitante Falcone. Então estamos em mais um programa Crônicas de Família pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Nosso patrocinador, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, disponibilizou para vocês um telemarketing. O telefone é 3017-9800. 3017-9800. Aqueles que tiverem interesse, um programa, uma cópia, pode entrar em contato com o patrocinador. Mas o programa estará disponível na internet durante uma semana, qualquer horário do dia. O programa é Crônicas de Família e o site é www.clubedearte.org.br. Então, quem tiver interesse, pode ir no site ou diretamente no telemarketing. Então, estamos comentando hoje o livro Perda de Pessoas Amadas. Falcone, me fizeram uma pergunta ontem. Eu vou passar para você dizer para as pessoas. Eu sei que você não tem experiência pessoal agora, mas quem sabe, morrer dói. Morrer não dói. O que dói, se é que dói, é acordar no mundo espiritual encaixado na resposta da questão 642 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: o homem é responsável pelo mal que faz na Terra? Respondem os Espíritos mais ou menos assim: o homem é responsável não apenas pelo mal que faz, mas pelo bem que deixa de fazer. Há muitas pessoas, Ana, que estamos acomodados porque não estamos fazendo mal ostensivo. Mas o que é que estamos produzindo de bom? Já diz a poetisa Gabriela Mistral que quem não vive para servir, não serve para viver. Não é isso? Então a dor vai ser essa, de não poder voltar atrás e aproveitar as oportunidades que a vida nos deu, nos ofereceu, de sermos gentis. Olha o Divaldo aí com a nossa querida Joana de Ângeles, com a psicologia da gratidão, da gentileza, da educação. Eu li o livro, vou aplicar um seminário em janeiro na FEAC sobre o livro. O mês todo nós vamos falar sobre parte a parte do livro. As oportunidades que perdemos de sorrir, de pedir perdão, reconciliai-vos com o vosso desafeto enquanto estáis com ele a caminho, de sermos mais delicados uns com os outros, com os animais, com as plantas, com o meio ambiente, no trânsito, na casa espírita. Quanta aridez em determinados momentos na casa espírita, porque o companheiro, a companheira pensa de uma maneira diferente do que a nossa, ou não adota a nossa maneira de pensar. Isso vai doer, e vai doer para valer. Ainda bem que tem a reencarnação. Se tivermos mérito para reencarnar aqui, bem, se não tivermos, no planeta para onde possamos ser transladados. Então já viram, né? A morte, segundo Foucault, não dói. O que dói é o despertar. Então vamos despertar com mais alegria, fazendo o melhor que a gente possa aqui. E o interessante é que os espíritos estão isentos, né? Aí a gente lê o livro do Divaldo, Tormentos da Obsessão. Tem um hospital psiquiátrico no mundo espiritual. Específico? Especializado em espírita. Aí depois pergunta, por que especializado em espírita? É um susto. Ele morre aqui, abre os olhos, meu Deus, era verdade. E vai para a insanidade. Um choque. Lembra da primeira parte do livro Os Mensageiros que eu já citei? O André Luiz e o Vicente são levados para uma palestra para espíritas falidos, médiuns falidos, oradores espíritas, trabalhadores da infância, da juventude, né, dos diversos segmentos espíritas. Depois que acaba a palestra, eles vão de grupinho em grupinho, e o André Luiz mais o Vicente vão vendo o depoimento daqueles companheiros que, igual a nós aqui, estavam no front de batalha na Terra e voltaram para o mundo espiritual de mãos vazias. Já pensou? Falar sobre a morte é uma coisa interessante. Eu estava me lembrando agora do trabalho da Elizabeth Kübler-Ross, As 5 Faces da Morte, em que ela conversava com pacientes com diagnóstico terminal. E ela entrevistava ele até o último momento. Eu conheci a Elizabeth Kübler-Ross na Espanha. Nossa, então fala um pouquinho dessa experiência, porque eu sou uma admiradora tão grande dela. É uma criatura extraordinária. Ela esteve no Brasil, num congresso em Belo Horizonte também, né? E era uma criatura doce.
ela abriu caminho para criar a tanatologia, que é a especialidade. Foi perseguida. E quando nós lemos o último livro dela, A Roda da Vida, a Teia da Vida, ela agora estava frequentando reuniões com médiuns americanos e recebendo pacientes que ela acompanhou a morte, Ana, de mais de 20 mil pessoas. E diz nos livros dela, ninguém morre materialista. Quando vai chegando a dor, a sensação da separação, a aproximação, seja mental ou espiritual, de parentes e amigos que vêm nos visitar, ela disse que acompanhou a morte biológica de mais de 20 mil pessoas. Ela é um exemplo vivo. No livro dela, A Teia da Vida, ela está nas reuniões mediúnicas conversando com ex-pacientes dela que voltam dizendo como foram recebidos no mundo espiritual e como que é a assistência dela quando está conversando com os pacientes. Ela leva os pacientes para frente da câmera de televisão para entrevista, vira a capa do Times, né, da Life, e vai se tornar uma figura extraordinária, uma mulher doce, sofrida, perseguida. As ideias dela eram ideias de quê? Estranhas no meio médico americano. Era desmistificar a morte, porque ela entrevistava esses pacientes e perguntava: você recebeu um diagnóstico fatal? O que é que você sente a respeito disso? O que é que você pensa da morte? Você que vai morrer em alguns instantes. O que é que você pensa disso agora nesse dia? E ela mostra que um percentual expressivo, acima de 80% das pessoas que contraíram o câncer, alimentaram pensamentos de mágoa, ressentimento, rancor, raiva contra alguma coisa ou alguém nos últimos 18 meses. Você, caro ouvinte, é a palavra, agora já não é do Espiritismo, é de uma pesquisadora americana, doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela diz: mágoa, rancor, ressentimento despertam as células do câncer que estão adormecidas na intimidade de todos nós e fazem com que a doença se manifeste. Nós somos responsáveis pela maneira como vivemos. Nós somos responsáveis pela maneira como morremos. Tem muita gente, Ana, morrendo de câncer, que não fazia parte do programa reencarnatório. E ela falando sobre como a gente encara a morte, ela fala que o grande desafio é a questão da vida, né? Porque nesse livro que ela fala sobre a morte, ela fala sobre as várias fases. Então, a primeira é a negação. Negação. Não é, você quer uma segunda opinião e fica buscando isso. O médico errou o diagnóstico. Aí depois dessa fase vem o desespero. Aí é que ela disse que é incrível, que quando é nessa fase o número de suicídios é extraordinário. A pessoa tem tanto medo de morrer, né, de experimentar essa sensação, que se mata antes, ela não tem que esperar. Antecipa a morte. Aqueles que ultrapassam essa fase entram num outro tipo de desespero, né, que é de viver e tudo mais intensamente, a angústia que agrava o problema, normalmente acelera. Então eles tinham um prognóstico, por exemplo, 6 meses reduz para 3, 2, porque a angústia é muito grande, não é um período de angústia. Agora, o mais interessante é a última fase, né? Aqueles que conseguem ultrapassar as fases anteriores, quando entram na última, ela chama assim: eu não vou nem dar um nome, eu vou dar depoimentos. Aí ela pega vários depoimentos, porque no final você entende que ela chamou de período de felicidade. E aí ela coloca fulano de tal, 65 anos, fase terminal de insuficiência cardíaca congestiva. É tão bom abraçar alguém que você ama. É tão especial essa sensação. Que pena que eu tive que esperar tantos anos para apreciar devidamente. Aí ela bota: fulana, 16 anos, fase final, leucemia. É tão bom respirar, botar os pés na grama, sentir o calor do sol. Engraçado. Quando eu tinha tudo, eu não dei valor a essas coisas tão importantes. Que pena que só agora que eu vou morrer é que eu percebo o quanto. E ela começou então vários depoimentos falando dessa última fase em que a pessoa realmente vive. E aí que ela disse: os milagres acontecem justamente nessa fase. Nessa fase. Tinha um período e de repente se estende entre a remissão, o câncer ou a leucemia. Quando a pessoa se pacifica, aceita o fenômeno da morte, e em vez de se preocupar com ela, passa a viver mais intensamente. E é justamente aí que se amplia aquele período de vida, né? Ela perguntou para vários pacientes dela se
morrer doía. Todos eles disseram que não. Eu tenho todos os livros dela. Nós temos um grupo de visitas nas Concer, Hospital de Câncer de Juiz de Fora, e foi a Kátia que fundou isso. As irmãs nossas continuam sustentando o trabalho, e nós visitamos frequentemente, todo sábado visitamos as Concer, e a pergunta de muitos doentes é isso: eu estou morrendo, eu vou morrer, vai doer? Que diz: não, não dói. Dói é viver num corpo doente. Liberte-se, abre as asas e voe na direção do infinito. É importante isso, Falcone, porque as pessoas que têm os seus pais velhinhos e são muito ligados a eles, então fica naquela angústia imaginando a hora que eles se vão. E não imaginam também como é importante abrir a gaiola e deixar o pássaro voar, se libertar. Liberdade abre as asas sobre nós. Nas lutas, nas tempestades, tá? Que ouçamos a sua voz. A gente cantava isso no primário, você lembra disso? Bons tempos. Foi ontem mesmo. E o Espiritismo faz uma diferença muito grande. Vocês estavam comentando, eu estava lembrando a primeira vez que eu vi alguém morrer, né? A primeira experiência que eu tive. Eu estava numa enfermaria de pacientes terminais da AIDS. E eu tinha acabado de chegar, né, na clínica médica, e havia um senhor, um biombo, sei lá. E ele gritava, e ele dizia tantos palavrões, tantas obscenidades, um negócio assim. E ele gritava muito intensamente, e todo mundo parecia que não estava escutando, né? O pessoal fingia que não estava acontecendo. E eu fui perguntar, não, ele está morrendo. É questão de 20 minutos. Ele disse: mas ele vai morrer assim, gritando? Não tem nada que se possa fazer? Não dá mais para fazer nada, ele não tem mais veia para aplicar a medicação. Ele estava com sarcoma de cápsulas disseminado. Na época, isso aí é a época pré-coquetel. Pré-coquetel, não tinha nada disso. Não tinha nada. Então eles já tinham dissecado várias, não tinha mais onde eles aplicarem. E eu mas morrer dessa maneira em agonia, eu achava uma coisa assim. Aí você não sabe porque eu cheguei, entrei e fiquei do lado dele olhando. Se nem rezar, a gente fala, vamos rezar, fazer isso aqui, nem na hora não dá, né? Porque uma pessoa gritando assim, nessa intensidade, eu fiquei... Tem um momento que ele olhou para mim: o que é que você está fazendo aí? Eu disse: olha, é a primeira vez que eu vejo alguém morrer, então eu vou ver. Aí ele parou de gritar e disse: e você diz isso assim, com essa cara de pau? Eu disse: estou sendo sincera. É que eu tenho. Estou sendo sincera. E como você pode falar isso assim? Eu disse: bom, é que eu sou espírita, eu acredito na vida após a morte. Então eu vou passar por essa experiência. Eu gostaria de colaborar. Se eu não acredito nessas coisas, eu vou morrer com esta coisa dentro de mim. O motivo não importa. O que importa é como. Você não crê em Deus, eu não creio em nada. Pois é, mas nesse momento, eu tenho certeza que daqui a pouco o senhor vai mudar de ideia. E como é que você pode afirmar isso? Daqui a 20 minutos no máximo, o senhor vai saber se isso é verdade ou não. Então não é melhor agora, nesse instante, o senhor se acalmar e orar? Aí, nesse momento, ele parou, aí ele contou a história rapidamente. E não é justo morrer assim, não importa. O que importa é você se acalmar e entrar no mundo espiritual de maneira diferente. Você acredita nisso? Eu disse: eu estou aqui falando com o Senhor, eu tenho certeza. Passou um tempo, ele desencarnou. E numa próxima oportunidade eu conto a história dele, que foi muito interessante. Então está na hora da nossa despedida, infelizmente o tempo acabou. Falcone, suas despedidas. Estamos de serviço a serviço de Jesus. Se você tem mais dúvidas ou quer desabafar, conversar, liga para Juiz de Fora, telefone 32-3236-1122, SOS Preces, das 8 da manhã às 24 horas. Visite o nosso site www.falcone.com.br. Você tem todos os nossos endereços. Confiança, força, coragem. Vale a pena viver. O nosso abraço. Anete. Muita paz para vocês. Foi uma alegria estar com vocês novamente nesse programa. Caríssimos ouvintes, desejamos infinitamente que haja paz em seu lar, que haja alegria no coração e que todos estejamos unidos nessa vontade de viver. Senhor Guimarães, até breve.